Nós estamos aqui hoje para falar sobre saúde integral. Temos aqui hoje 2 convidados super especiais. Eu estou assim muito ansiosa para ver aí o que eles têm para falar para a gente sobre saúde integral. Tem a doutora Carolina Borba e doutor Rafael Carvalho, que vai conversar com a gente hoje sobre medicina integral. Se apresente, doutora Carolina, me conte aí quem é você, o que você faz. Olá, é um prazer estar aqui participando desse podcast hoje para falar de um assunto que eu gosto muito, que é medicina integral. Eu sou Carolina Borba, dermatologista, mas trabalho com medicina integrativa há mais ou menos uns 5 anos. E venho aqui hoje bater um papo com você. Com vocês. Gente, mas quem tá aqui? Vai, doutor Rafael Carvalho, conta aí pra gente quem é você. Olá a todos, é um prazer e uma honra estar aqui também. E eu comecei a trabalhar na área da medicina com a endocrinologia, né? Tradicional, endocrinologia e metabologia. E depois de um tempo a gente começa a perceber que a gente precisa oferecer mais para os nossos pacientes, um cuidado mais integral, uma forma de a gente poder entender ele e entender o que ele vive, a patologia dele, de uma forma mais integral, assim, integrativa mesmo. Ou seja, ir profundamente nas causas. Então, eu comecei a estudar essa medicina integrativa e estou trabalhando assim, nessa linha, né, da medicina integrativa em endocrinologia já há uns 3 anos, atendendo aqui. A gente busca fazer atendimentos aqui também online, hoje em dia, né, e também presencial. Ai, que maravilha! A gente vai ter um papo super aquecido hoje, né? Sobre saúde, Tem aqui, viu, gente? Uma coisinha cheia de perguntinhas, assim, cada coisa maravilhosa. Carol gosta muito de falar de um assunto, mas eu quero que o doutor Rafael fale também. Eu também quero falar sobre qual é o conceito de saúde para você. Fale aí pra gente. Qual o conceito de saúde? O que você entende de saúde hoje, assim? Conta aí para nós. Olha, esse conceito de saúde para mim é bem abrangente, né? Eu acho que a gente só pode dizer que somos saudáveis quando a gente tem um equilíbrio na parte emocional, espiritual e física, né? É saúde. Dessa forma, a gente pode dizer, eu sou uma pessoa saudável quando eu estou em equilíbrio com o meu corpo físico, o meu corpo emocional e o meu corpo espiritual. Então, por isso eu comecei a trabalhar com essa parte da medicina integrativa, que a gente vai abranger o tratamento do paciente não só na parte física, né? A gente vai cuidar do paciente em todos esses âmbitos aí, associando outros profissionais, né, no nosso tratamento. Muito vou passar bom. a bola aqui para Vai passar a bola? Eu vou falar enquanto você pensa. Eu achei tão boa a sua resposta, né? Eu queria ficar só com ela. Então tá, enquanto você pensa, eu vou falar o que eu penso sobre saúde. Saúde para mim tá muito conectada, levando a parte das emoções, né, gente? Então, saúde para mim tá muito conectado com saúde emocional e com saúde mental, né? É que isso tudo reverbera aí no corpo físico, trazendo a saúde do corpo físico, assim. Então, sou aí a favor dos cuidados da emoção, dos cuidados com aquilo que a nossa mente pensa, com aquilo que a gente sente dentro de nós, e que isso tudo vai reverberar na saúde do nosso corpo físico, né? Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Vem aí do equilíbrio entre tudo isso aí que traz a saúde para o indivíduo, assim. Gosto muito desse novo modelo aí, saúde integrativa, né? Que faz essa coisa de unir tudo isso, assim. Unir, não só mais olhar o indivíduo através do corpo físico, como se fazia antigamente, né? Olhava só pelo corpo físico. E sim, olha o indivíduo como um todo, assim, não é uma visão holística no sentido, não holístico oba-oba, né? Que às vezes o holístico fica muito nesse místico, lugar de místico, né? Que na verdade não é bem isso, né? É o olhar sobre o todo, né? O olhar do todo, assim. Então, vejo a saúde aí como isso. Dê um tempinho aí para você pensar. Só complementar também, porque eu entendo que a saúde, assim, plena, né? Como a gente pode entender o conceito mais amplo, envolve realmente a saúde física, né? E a saúde física,
ela não é apenas, assim, como muitas pessoas pensam, assim, eu tô saudável, não tem doença, né? Às vezes a pessoa acha que não tá no hospital, não tem doença, não tá na UTI, Perfeito. né? Mas na verdade, assim, para a pessoa realmente ter uma saúde física, ela tem que ter um equilíbrio do funcionamento, que a gente chama de, né, de homeostasia, né? Ou seja, o equilíbrio de todos os órgãos e sistemas funcionando da forma correta. Então, ele tem que ter hormônios adequados, tem que ter níveis de vitaminas adequados. O sistema vascular, por exemplo, tanto o sistema neurológico como o sistema circulatório, tem que ter níveis de moléculas como neurotransmissores, que realmente vão fazer o seu papel, né? De regulação, né, das vias inibitórias, vias excitatórias. O sistema cardiovascular depende de minerais para funcionar, né, da forma adequada. Então, assim, além disso tudo, a gente tem uma área ainda que é uma área psicológica, né, que a gente pode dizer que é espiritual, na realidade, né, também. Porque mesmo que o corpo humano se encontre em perfeito equilíbrio dos hormônios, das vitaminas, dos minerais, tem coisas que ainda é só o campo da espiritualidade, às vezes, para a pessoa melhorar e resolver, que são coisas mais profundas, às vezes. Sim. Que aí entra questões também de trauma pessoais, de história de vida individual, né, que é de cada um também. Mas assim, eu entendo hoje em dia essa saúde de uma forma bem ampla, assim como foi o que Carolina falou. Né? E a gente vê que está muito distante do que a sociedade acha que é saúde, né, às vezes. Sim. Porque para chegar nesse equilíbrio envolve a alimentação correta, né? Tirar os alimentos que são inflamatórios, envolve qualidade de vida também. A pessoa dormir, ter hábito de dormir na hora certa, acordar, de repouso, gerenciamento de estresse, né? Então, um ambiente familiar tranquilo. Ambiente familiar. É muito grande então, mesmo. A gente vê que é muito mais do que muitas pessoas às vezes pensam só, né? Sim, fica amplo, né? Eu gosto de falar assim para os meus pacientes que a gente não só se alimenta do que a gente come, né? A gente se alimenta do que a gente respira, do que a gente pensa, do que a gente assiste, do ambiente que a gente frequenta. Então, isso também faz parte de ter saúde. Das energias, da energia eletromagnética, né? Tudo isso está dentro. Poluição, né? Poluição, isso. A gente hoje tem que se preocupar com tudo isso, né? Porque tudo isso vai influenciar na nossa saúde física, na nossa saúde emocional e espiritual. Então, nós hoje, infelizmente, somos intoxicados 24 horas por dia. E pela alimentação, pela nossa água, pelo o que a gente usa de higiene pessoal, o que a gente usa de higiene da nossa casa, a poluição eletromagnética, tudo isso vai interferir no que você falou, Rafael, a respeito da fisiologia do corpo, né? Então, o corpo, a gente tem uma máquina perfeita, que hoje não está funcionando da forma correta, da forma perfeita, por todas essas influências que a gente sofre. E mesmo assim, ainda é muito inteligente. Exatamente. Que consegue colocar muita coisa ainda para fora, te liberar muito lixo desse que a gente Ela tem esse poder de autorregulação, de autocura, né? Sim. E quando a gente consegue, repondo tudo isso que você falou, dos minerais, das vitaminas, melhorando a fisiologia dos hormônios, tudo isso, o corpo ele vai conseguir entrar em equilíbrio. Então, ele consegue se autorregular quando a gente dá condição a ele para isso. Então, a gente tem que olhar dessa forma para tudo. Então, é importante também a gente cuidar do que a gente pensa, do que a gente sente, né? Do que a gente assiste, do que a gente ouve, porque nosso corpo a gente vibra, né? Nós somos elétrons, a gente vibra. Então, tudo que tem vibração vai influenciar com a nossa saúde. Sim. Então, a medicina integrativa vem justamente para trabalhar dessa forma, né? E olhar o paciente em todos esses aspectos aí, para que a gente consiga alcançar esse equilíbrio, né? Esses dias me perguntaram assim, como que faz para a gente poder mudar nosso estado, a nossa vibração? Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, assim. E tem tantas coisas que envolvem, né? Desde a prática de atividade física, ter uma alimentação adequada, até com quem você fala sobre as suas confissões, sobre aquilo que você tem dentro de você, tem a ver com a sua vibração, né? Suas amizades, os ambientes que
você frequenta, tudo isso tem a ver com o aumento da sua vibração. Então, tá tudo interligado, né? Uma coisa conectada com a outra. Muito bom. Agressões, você já começou a falar de um assunto aí, agora você vai continuar falando de outra aqui agora, que é as agressões externas e a saúde física. Você tocou num assunto aí, eu lembrei sobre isso de uma vez que eu fiz uma avaliação e eu tinha um nível de toxicidade, assim que fala, né? Isso. No corpo que tava muito alto, assim, tipo, infinito para o plástico, né? E o quanto a gente é contaminado com plástico me ampliou a visão disso. Eu fiquei louca na época, né? Troquei tudo de casa, botei tudo de vidro, aquela coisa toda. Fiquei bem louca com isso, assim, mas a gente realmente é contaminado pelo plástico o tempo inteiro, porque é plástico em tudo, né? Tudo, absolutamente tudo. É tudo. Plástico, né? Tudo tá no plástico hoje, né? O plástico foi uma revolução, assim, né? Quando surgiu isso, facilitou a vida de muita gente, né? Porque tudo hoje a gente vê embaladinho no plástico, tudo bonitinho e sacadinho. Mas junto com isso também veio toda uma intoxicação do corpo. E aí, assim, é um assunto bem amplo. Eu vou citar algumas coisas aqui que a gente hoje está exposto, né? Mas não é para todo mundo se assustar, mas é para a gente ver que a gente precisa ter uma consciência em relação a isso. Vamos começar pela nossa alimentação. A gente tem uma alimentação hoje com muito produto químico, né? Tem os agrotóxicos, pesticidas, metal tóxico, conservante, corante. Então, esse alimento que a gente compra no supermercado, que tem uma validade de 6 meses, de 1 ano, de 2 meses, para o alimento durar tanto tempo, ele tem que ter substâncias, né? Que vai dar essa condição. Então, isso vai trazer um dano para o nosso corpo. Então, eu gosto de falar sempre que a gente precisa, né? Descascar mais e desembalar menos. Comer aquele alimento que tem não só nutriente e tudo, mas que também tem uma vida, uma energia vital. Isso é importante a gente entender. E, infelizmente, hoje o mundo evoluiu muito, é muito prático a gente comprar as coisas todas prontas, embaladinhas, porque é fácil a gente, às vezes, colocar no micro-ondas Tem cidades que até os alimentos já estão até descascados e cortados, as frutas já vêm todas cortadas no isopor, com plástico. Com gosto de isopor até a fruta. Então, assim, isso a gente precisa ter essa consciência de voltar, resgatar isso, de comer mais alimentos vivos, né? E o máximo que a gente puder, e com menos agrotóxicos, menos produtos químicos, porque a gente sabe que 100% hoje a gente não consegue, mas a gente consegue reduzir um pouco disso. Outro assunto é sobre a nossa água, né? Aquela água que chega na nossa casa é uma água que vem cheia de produto químico, né? Vem com agrotóxico, com pesticida, com metal tóxico, vem com medicamentos, né? Aí esses vêm com flúor, vem com cloro. Esses resíduos são em poucas quantidades, mas a gente consome isso o tempo inteiro. Então, isso também vai levar a uma intoxicação do nosso corpo. A gente precisa tomar uma água de qualidade. E aí, hoje tem alguns filtros que a gente pode fazer uso, que vai limpar essa água para que a gente possa consumir uma água mais saudável. A gente tem os poluentes do material de higiene pessoal, né? E aí, a gente tem shampoo, condicionador, perfume, maquiagem, tinta de cabelo, desodorante, pasta de dente. É muita coisa, né? Todos esses produtos que eu falei, se a gente for ler o rótulo, quando a gente vai ver a palavra ingredientes, são coisas que a gente nunca nem ouviu falar, que a gente nem conhece por tanto de produto químico que tem ali dentro. Então, a gente tem que procurar. Hoje tem muitas linhas, né? Pessoal que está fazendo uma linha mais limpa, uma linha mais saudável para a gente diminuir essas toxinas. Tem as toxinas que a gente usa do material de limpeza de casa. E aí vem de lavar roupa, de lavar prato, de limpar a casa. Na pandemia, agora, a gente viu muita gente usando uma quantidade absurda de produto de limpeza, né? E isso também leva à intoxicação. Tem produtos de limpeza que, se você for ler o rótulo ali, ele até fala que você não pode usar em ambiente muito fechado com risco de intoxicação. Sim. Né? Então, a gente nem lê, ninguém nem lê rótulo, mas isso vem escrito no produto. E aí a gente tem a poluição eletromagnética. Todo mundo na sua casa hoje tem Wi-Fi, tem celular, né? Isso esse emite negócio de 5G, todas essas coisas. Isso emite uma onda que vai, né, de qualquer forma, prejudicar o nosso corpo. O micro-ondas, né? O micro-ondas, mesmo ele desligado, ele está emitindo a onda no ambiente ali. Então, tem muita coisa que o corpo da gente hoje, ele tem que lidar, né? A gente precisa
tratar de tudo isso para tentar viver nesse equilíbrio, mas o corpo não está conseguindo sozinho. Sim. Ele não está conseguindo mais fazer esse papel de regulação, porque a quantidade de toxina é muito maior, é muito grande. Então, a gente precisa, de alguma forma, ajudar. E o que eu vejo hoje, o que a gente pode fazer é diminuir a nossa exposição o máximo possível, né? E tem um crescimento, hoje vem crescendo muito a respeito disso. As pessoas vêm falando e vêm lançando os produtos mais limpos, mais saudáveis. Então, assim, eu puxo esse como é que fala essa... esqueci a palavra aqui. Eu estou trazendo esse assunto para os meus pacientes no dia a dia, bato muito nessa tecla, porque às vezes as pessoas não têm nem noção do que eu estou falando aqui. Sim, né? Não sim, tem nem noção do que eu tô falando. A gente foi se acostumando, foi evoluindo e foi se adaptando a esse mundo de hoje, que tá tudo bem, mas a gente não tem noção do mal que isso traz para o nosso corpo, do tanto que desequilibra o funcionamento do nosso corpo e a fisiologia. Por isso que hoje, assim, muita gente tá doente, né? Então, foi ficando mais prático, mais agressivo. Mais agressivo, né? Exatamente. E hoje a gente paga um preço alto por isso, né? E aí tem uma série de consequências na nossa saúde, inclusive uma coisa que é muito comum, que Rafael trabalha muito, que é a obesidade, que está muito associada a toda essa intoxicação do organismo. Sim, né? A gente vem falando muito sobre isso. Aí conte aí pra gente quais são as novidades aí de obesidade. Abre logo esse assunto aí. Dos agentes externos ainda, né? Agentes externos, depois coisa, já. Porque assim, Carolina falou muitos agentes externos, né? Porque realmente a gente vive numa sociedade hoje que é assim, evoluiu no sentido assim, né, da tecnologia, mas na realidade a condição de vida do ser humano hoje é muito precária, no sentido de ter acesso a algo de qualidade. Né? Então, assim, não sabe nem a água que bebe, né? Igual ela falou, as pessoas não sabem nem a água que bebe, né? Então, assim, a água vem intoxicada muitas vezes. Hoje eu li uma reportagem de algumas cidades com componentes com água com substâncias cancerígenas, inclusive, né? Meu Deus. Então, assim... Tá evoluindo para o negativo, pelo que a gente tá vendo. Então, assim, a gente vê tudo... Por exemplo, o plástico, né? O plástico foi considerado agora, recentemente, ano passado, pela Sociedade Internacional de Endocrinologia, né? Como o maior disruptor endócrino que existe, né? Assim, então, porque a gente escuta muito falar assim do bisfenol, né? O bisfenol, tá na moda, né? Mas na realidade tem muito mais. É só a ponta do iceberg ali, né? Então, o plástico, quando a gente aquece o plástico, ele libera substâncias. Quando a gente resfria, ele libera substâncias. Se a gente quebra ele libera substâncias. Uau. Tudo fica no alimento, impregnado no alimento, aquilo ali. Em tudo. Em no tudo. Feijão, na água. Veio na embalado água no plástico, tá impregnado. Se a gente plástico. guardou num potinho de plástico, tá impregnado. Eu também passei essa revolução lá na minha casa. Arrancou assim como tudo. você passou, jogou todos os plásticos fora. Fiquei neurótica na época. Quero tudo, nunca mais eu quero ver consciência. plástico. Quando a gente começa a perceber que aquilo ali é uma coisa assim que a humanidade descobriu de pouco tempo para cá, e de onde vem realmente esse plástico, que não vem do látex da floresta como vinha antigamente. Sim. Vem da indústria do petróleo realmente. Sim. Quando a gente Ou seja, fabricado. é como se fosse petróleo ali então a gente sabe impregnado que aquilo nos ali alimentos. gera uma disfunção das glândulas, né? De assim, todas as glândulas do corpo humano, da tireoide, dos ovários, da pineal, da pituitária, que é a hipófise. Então, assim, são diversos, intoxica o organismo do ser humano a ponto de ele não conseguir mais nem absorver o que ele devia absorver, nem produzir o que ele devia produzir, né? Sim. Então isso, assim, eu vejo muito, assim, às vezes a pessoa bebendo um cafezinho no copinho descartável, né? Sabe Chega nem a o que dar tá uma dor. fazendo. E as crianças com mamadeiras baratas? Tudo, O entendeu? pessoal compra aí, desde bebezinho já, tomando leite naquela mamadeira. Sim, E não tem nem uma consciência. infinidade de coisas. Como a Carolina até citou, a indústria, né? Você vai no supermercado hoje em dia, tudo é embalado em plástico, né? Sim. Então, realmente, é uma coisa que o avanço da tecnologia que o ser humano tem, a gente tem que saber utilizar, né? Saber utilizar. Sim. A tecnologia é algo muito bom, mas a gente tem que saber utilizar ela para que serve.
né? Para o nosso benefício. Então, esse aí, por exemplo, é um dos pontos que o ser humano não sabe, não soube até hoje, não está sabendo utilizar, né, esse plástico. Então, a gente tem que voltar para as embalagens de vidro, armazenar alimentos nas nossas embalagens de vidro ou de metal, saber qual metal, nem deve ser o alumínio, por exemplo, né, também. Sim. Se for, o melhor é a cerâmica, mas não é muito fácil a gente conseguir. Então, o aço inox já está de bom Já tamanho, melhora né? muito, o inox melhora muito Melhora muito já para a gente cozinhar Muito o alimento bom. e tudo mais, né? Então, em relação aos disruptores endócrinos, o plástico é um dos principais mesmo hoje em dia que a gente vê agredindo as pessoas, porque ele libera um xenoestrógeno que simula que é um hormônio no corpo humano. Aquele receptor que vai levar aquela mensagem àquela célula e vai levar por vias inflamatórias, muitas vezes. Chega equivocada a mensagem, porque ele tem uma parte que parece um hormônio e outra que é outra substância química que vai desencadear outra resposta, outra mensagem daquele metabolismo. Então, leva a vias inflamatórias e essas vias inflamatórias vão aumentar a proliferação celular de forma inadequada. Então, realmente, a gente vê o risco que as pessoas estão correndo desde criança, né? Como a gente está falando, desde criancinha estão sendo expostos. Esse assunto dava um podcast inteiro só para falar de intoxicação, não é? Que aqui a gente citou o quê? O plástico, mas tipo, uau, existem inúmeros. Os metais, né? Os né? metais, os solventes, tudo isso, né? O café mesmo o filtrinho do café mesmo, ali tem solventes naquele filtrinho de café ali para passar mais rapidinho. Pelo papel e tudo aquilo, né? O próprio a café cápsulazinha também, né? cheia de alumínio, aquelas cápsulazinhas têm alumínio. Eu acho que esse Rafael deve ver muito isso na parte de endócrino, o tanto de meninas que estão com dificuldade, com síndrome de ovário policístico, endometriose, mulheres com dificuldade de engravidar. Então, assim, isso é muito comum hoje em dia. Organismo intoxicado. Exatamente, vem dessa desordem aí que vem acontecendo ao longo dos anos. Então, por conta desses disruptores endócrinos. Hoje é muito comum as meninas muito novinhas, a primeiro ciclo menstrual já tem síndrome de ovário policístico. Uau. Né? E aí as meninas ficam, às vezes, 12, 13 anos já fazendo uso de anticoncepcional para tratar o ovário policístico. Né? Que já é um outro processo. Um outro problema. Que é outro complexo problema. também. Dá um podcast só para falar de anticoncepcional, isso. né? Então, assim, a gente está se intoxicando o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. E é bem importante a gente ter essa consciência para poder a gente conseguir limpar o nosso organismo. E o primeiro passo é a consciência, né? Isso. Tomar a consciência de que isso existe. Pronto, já é um passo. E dali em diante tomar as decisões, né, que você precisa para poder gerar mais saúde, né, ao organismo. Muito bom falar com vocês dois, estou adorando. Processo de desintoxicação e a sua repercussão na saúde do corpo. O que se usa hoje em dia aí para desintoxicar, para trazer mais saúde para o corpo? Como que você trabalha com isso? Quando eu falo, assim, eu geralmente abro uma caixinha lá no Instagram falando sobre esse assunto, todo mundo quer uma coisa milagrosa para poder desintoxicar o corpo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é diminuir a quantidade de toxina, né? Que já é ótimo, né? Se você já diminui as toxinas, o seu corpo já vai entrar no processo de eliminando aos poucos o que tem ali, porque a gente tem esse poder, né? Outra coisa que eu digo sempre, que eu falo sempre assim, existem vários protocolos hoje de desintoxicação, a gente trabalha com isso lá na clínica, né? E aí a gente usa muito alguns aparelhos de biofísica que vão usar frequências para poder ajudar o corpo a eliminar. Beber uma água de boa qualidade é importante. Eu uso alguns homeopáticos, né? E aí eu uso uma linha da homeopatia alemã, que é uma linha da Rio, da homotoxicologia também, que para ajudar o corpo nessa desintoxicação. A gente usa um produto que chama também a zeólita, né? Que teve aí suspenso por um período, mas também a zeólita é uma argila vulcânica que nos ajuda. Temos também a clorela, temos espirulina, né? Tem outras coisas que a gente pode ajudar, por exemplo, uma sauna seca ajuda a desintoxicar o corpo, você fazer drenagem linfática ajuda a desintoxicar.
caminhar na terra, né? Contato com a natureza, pisar no chão, ajuda também a gente a desintoxicar, principalmente da poluição eletromagnética. Tem várias coisas que a gente pode, no nosso dia a dia também, incrementar, né? Que a gente pode fazer em casa, que vai ajudar, e associado a um trabalho no consultório com um profissional de saúde que vai te direcionar, porque depende muito também do grau da intoxicação daquele paciente, Sim. né? O que é que foi encontrado ali, a gente faz alguns exames para identificar qual é o grau, quais são os metais, quais são os parasitas que também, né, o paciente pode estar intoxicado em relação a isso, para que a gente monte um protocolo para o que o paciente possa devolver essa saúde, né? Mas o que é que, assim, de geral, que a gente pode fazer? Primeiro, diminuir as toxinas em casa, no nosso dia a dia. Segundo, beber uma água de qualidade, né? Terceiro, a gente ter esse cuidado, esse contato com a natureza frequente, né? Uma coisa bem importante que eu falo sempre é desligar o Wi-Fi quando a gente chega em casa para dormir. Não precisa a gente dormir com o Wi-Fi ligado, né? Para a noite toda ficar emitindo aquela onda. E também o aparelho roteador não deve ficar no quarto de ninguém, né? Deve ficar longe do ambiente que a gente dorme. Então, algumas coisinhas que a gente pode usar no nosso dia a dia que já vai ajudar, né? Nesse processo de detox do nosso corpo. Sim. Quando você fala de desparasitação, aí eu lembro que também quando eu comecei a estudar, né, aquela metodologia da doutora Hilda Clark lá, eu descobri que a gente é uma floresta dentro. E isso, tipo, uau, e agora? O que eu faço com essa informação, né? Que os parasitas, eles não ficam só no intestino, eles correm pelo corpo inteiro e só vão ali no intestino se alimentar, né? A doutora Hilda Clark, ela defende ainda que a maioria das doenças está conectado com os parasitas, né? Os cânceres está conectado com parasita e tudo, né? Porque assim, como é que eu vejo, né? Em relação a isso, você tem o terreno biológico propício ao crescimento desses parasitas. Então, você está com o corpo em desequilíbrio ou intoxicado por diversas razões, você está com o corpo propício ao crescimento do parasita. E aí, ou seja, a imunidade permite que aquele parasita viva. Né? E aí você dá condição a isso e aí dá condição ao aparecimento das doenças que estão associadas, porque você está com o terreno biológico doente. No momento que você trata esse terreno biológico, que você limpa seu corpo, você desintoxica, desinflama, o parasita já não vai conseguir viver mais ali. Ele não tem lugar mais. Exatamente, ele não vai conseguir viver mais ali, né? Sim. Quando você fala assim, realmente a gente tem até o livro que a gente é 10% humano. 10% são células humanas, 90% são células de parasitas. Mas que tem parasitas aqui que fazem parte do nosso corpo mesmo e que tá tudo bem, vivem em equilíbrio, vão em harmonia. Somos uma floresta mesmo. Somos uma floresta mesmo. E a gente precisa, inclusive, deles para poder estar aqui vivo, né? Mas quando acontece esse desequilíbrio desse terreno biológico por conta de todas essas intoxicações que a gente já falou aqui, aí você vai dar condição para que esse parasita cresça. E por isso hoje a gente às vezes toma milhões de remédios e não consegue eliminar determinados parasitas. Porque isso é uma rotina bem comum hoje no consultório. Não sei se acontece contigo, mas hoje a gente vê muita infecção de repetição. E com fungo, né? E infecção urinária de repetição, paciente com candidíase de repetição, paciente que trata verminose e o verme tá lá de novo, né? Parasita intestinal. H. pylori, pacientes que têm H. pylori trata, daqui a pouco a H. pylori tá lá no estômago de novo, né? Então, tudo isso acontece por causa disso, né? Por conta do desequilíbrio do corpo, né? Então, assim, não adianta só tomar a medicação. A gente tem que devolver o equilíbrio, porque senão vai voltar, o parasita vai voltar. Sim. E a gente vai continuar naquele processo, e aí quanto mais remédio... Ciclo, né? É um ciclo. Que é o ciclo, que daí vai voltar de novo, e daí começa-se tudo de novo. Então, é como se fosse uma reeducação do sistema inteiro que tem que ser feita. É como se fosse uma retroalimentação, entendeu? Sim. Você fica dando condição àquilo ali, e aquilo se repete. Sim. Eu já peguei paciente tomando remédio para infecção urinária há 2 anos. Sim, né? Tem algo aí, né? Tem alguma coisa que não tá certa, né? Que não tem alguma coisa errada. A gente precisa ir lá na raiz disso e descobrir o que é que tá acontecendo. Porque uma pessoa tomar 2 anos de antibiótico e continuar tendo infecção urinária, alguma coisa não tá legal, né? Tem muita coisa envolvida também nas infecções e na infecção urinária, né?
A gente pega também infecção urinária que tem uma relação com o sistema emocional, com as relações, o relacionamento. É amplo, né, esse estudo de infecção urinária. E engraçado você falar isso, porque também a parte emocional vai afetar o terreno biológico. Sim. Porque vai modificar a frequência da pessoa, que modifica também o terreno biológico. Então tá tudo interligado. Sim, tá né? conectado. Tá tudo conectado. É muito interessante. Vamos lá, traz aí. A gente retorna, faz a pergunta de novo. Processo de desintoxicação, sua repercussão na saúde do corpo. Você já falou até um pouco, você falou sobre o plástico nas glândulas e tudo isso. A desintoxicação, eu falo igual Carolina que fala também. Primeiro, antes de a gente começar a desintoxicar, a gente tem que parar de intoxicar, né? Já é o primeiro passo. Eu digo assim, brincando, para ver se o paciente entende. Eu falo assim, tô varrendo a sala aqui, você joga um balde de terra. Então, né? Coisa para ver se... Então, você tem que parar de intoxicar o organismo, né? Mas, às vezes, a condição é tão grave, já que desencadeou doenças crônicas, inflamatórias, tão graves que a pessoa está, que a gente tem que fazer realmente um protocolo de desintoxicação nessas pessoas, né? Então, assim, a própria alimentação, na alimentação já existem protocolos de desintoxicação também, né? Tem um protocolo mesmo de limpeza do fígado com limão, do Andreas Moritz, né? Que é bem interessante também, a gente pode fazer, pode usar o ácido málico, pode Aquela usar limpeza do fígado com maçã com também, maçã, que é super isso. natural. Tem maçã, pode usar o azeite de oliva, pode usar com... Assim, no protocolo, né, deles, né? Então, assim, tem alguns protocolos com alimentação que a gente pode fazer. A alimentação vegetariana, ela é anti-inflamatória também, entendeu? Eu, assim, não sou adepto porque eu indico uma alimentação com menor índice de carboidratos possíveis. No meu entendimento do metabolismo, é melhor a gente ter um consumo de gorduras mais saudáveis e menos carboidratos do que consumir mais carboidratos, no meu entendimento, né? Mas, assim, a alimentação vegetariana também é anti-inflamatória, entendeu? Também pode promover uma desintoxicação nas pessoas. Às vezes, tem situações que é melhor a pessoa até evitar a carne vermelha se estiver muito intoxicado, às vezes, para aquele corpo conseguir digerir, porque a carne vermelha ela tem uma mensagem metabólica muito forte, né? É uma mensagem metabólica. O corpo tem que estar muito bem equilibrado para o consumo. É isso que você quer trazer. E assim, mas também quando o corpo está equilibrado, é um alimento também muito bom nesse sentido. Entendeu? Sim, porque ele é rico. Porque ele é rico, ele manda uma mensagem para o nosso metabolismo e que nós estamos bem. Porque, olha só, até biologicamente, o ser humano na evolução, geneticamente nós somos programados para se alimentar daquilo também, entendeu? Sim. O ser humano primitivo. Entendeu? Mas aí, mudando de assunto, também existem protocolos, assim como a Carolina faz alguns, eu também faço alguns, mas eu faço mais os injetáveis, né? Com antioxidantes, né? Porque glutatión com MSM, eu uso vitamina C, magnésio, essas coisas, também azul de metileno, a gente usa essas fórmulas também como protocolo de desintoxicação. Se tiver uma intoxicação no fígado, aí eu costumo usar o SAMe também, que é o adenosíl com a metionina, a gente usa derribose. Eu faço muitos protocolos injetáveis também nesse processo de desintoxicação, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está inflamada e tem a vitamina D baixíssima, né? A gente vê muito isso. Vitamina D de 10, de 15, né? E está totalmente inflamada. Então, assim, a gente precisa repor aquela vitamina D, porque é um hormônio anti-inflamatório também, sabe? Ela vai auxiliar o corpo a se desintoxicar também, né? Sim. Então, eu entendo muito também que a gente tem que parar de intoxicar e, a depender da situação, tem que entrar com altas doses, às vezes, de substâncias anti-inflamatórias, ômega 3, o que for necessário também para desintoxicar, né? Cúrcuma, né, que é o açafrão da terra. Agora, assim, consumir o açafrão às vezes é muito pouco, né? Tem que suplementar de forma adequada com o medicamento. É isso. Vamos aí fazer um intervalinho aí, já a gente volta com mais coisas sobre saúde integral.
Flávia Cavalcante, eu sou terapeuta integrativa e proprietária do Espaço Vivências. Eu sou Rosane Cavalcante, biomédica esteta, sou proprietária e responsável pelo Espaço Vivências e por toda a área corporal e facial da clínica. O nosso espaço ele visa a saúde do indivíduo como um todo, trabalhando o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual e o corpo físico. As nossas emoções e o nosso corpo mental que geram os desequilíbrios no corpo físico. Então, o nosso espaço ele trabalha na homeostase orgânica, trazendo a integração de todo o ser. As nossas terapias, elas visam a integração dos 4 corpos, a saúde dos 4 corpos. Então, nós temos terapias de trabalhos emocionais, trabalhamos dentro das ancestralidades, trabalhamos também no corpo mental. Temos aparelhos que fazem biorressonância alimentar, biorressonância alérgena, biorressonância de parasitas, biorressonância de metais pesados. Também temos os transferidores de frequências, trabalhos de campo mórfico, desparasitação, ozonioterapia, trabalho de metais pesados e detox corporal completo. O detox corporal completo, ele é um tratamento desintoxicante, equilibrante, utilizado para relaxamento que inclui a limpeza de células mortas, a aplicação de um conjunto de argilas e óleos essenciais específicos, a massagem relaxante, um equilíbrio energético, e isso tudo harmoniza o corpo e o campo de energia do indivíduo. Ele tem 2 horas de duração e promove um efeito anti-estresse. O gás ozônio ele é obtido pelo processamento via aparelho, ou seja, ele é processado através do oxigênio normal e o aparelho que nós utilizamos, ele libera o gás ozônio. Ou seja, entra o oxigênio e sai o gás ozônio no aparelho. É uma terapia totalmente regularizada pelo Ministério da Saúde. Ele estimula o sistema de defesa antioxidante, protetores, contra a reação de espécies reativas de oxigênio. Ou seja, melhora completamente a qualidade de vida e a oxigenação dos tecidos, a circulação local e sistêmica. A terapia laser ILIB, ela consiste na aplicação contínua e direta de um laser terapêutico vermelho em uma das principais artérias do corpo humano. Ela estimula o sistema imunológico, ela gera energia para as células de defesa, aumenta a oxigenação do sangue, combate os radicais livres, nutre os tecidos, tem a função vasodilatadora, remove toxinas e melhora o processo de homeostase do organismo. Depois dos laudos dos aparelhos de biorressonância e de todo o trabalho feito de desparasitação, limpeza de metais pesados, desintoxicação, limpeza de solventes, nós montamos todo o programa de saúde daquele sistema debilitado com as geometrias sagradas, os números sagrados, a reprogramação do mental, as frequências específicas de cada sistema e de cada órgão envolvido, o trabalho do emocional, cristais, fitoterápico, o trabalho de desintoxicação, a vitalidade de cada órgão. E após todos esses relatórios, tudo isso é encaminhado ao nosso laboratório de transferência ao campo mórfico, que hoje se encontra em São Paulo, e o cliente recebe a modulação em seu campo de informações, seus gráficos de níveis de energia física, mental e emocional, seus áudios específicos para que possa ouvir nos próximos 21 dias, fazendo toda a reprogramação do sistema emocional e mental. E esse campo mórfico ele é um campo de informações do indivíduo. A nossa matriz é em Vitória da Conquista e o nosso laboratório de campo mórfico é em São Paulo com a supervisão de Viviane Tech. Venha nos conhecer.
vamos agora aqui ao nosso segundo bloco, viu, gente? Segundo bloco falando sobre saúde integral. A gente está aqui numa conversa informal maravilhosa com a doutora Carolina Borba e doutor Rafael Carvalho. Vamos continuar agora. Vamos falar sobre depressão. E aí, gente? Vamos falar sobre depressão. Fale aí o que você sente sobre depressão. Vou falar sobre depressão a nível emocional e mental. Tem a questão... Vamos falar várias coisas aí. O que a gente sente aí de depressão? O que a gente percebe também, né? Assim, sente que a depressão é uma doença multifatorial, né? Porque, olhe bem, aquela teoria da serotonina, né? Que muitos psiquiatras ainda usavam, já caiu por terra, assim. Então, hoje a gente entende um processo inflamatório cerebral, né? Onde, na verdade, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, todos estão desregulados o seu funcionamento a nível neurológico, né? Mas, assim, quando a gente fala desse assunto, aí eu puxo muito para os hormônios, né? Que é a minha parte, né? Então, assim, eu não vejo um paciente com depressão que não tenha insuficiência de cortisol, por exemplo, entendeu? Que é o hormônio do estresse. Aí você fala assim, mas um hormônio que vai deixar a gente estressado? Não. É um hormônio que nos possibilita lidar com o estresse, que são as condições adversas da nossa vida, né? A gente acorda, às vezes, já numa condição adversa. Aí vai tomar um café, tem muitas situações, tem o transporte, o trabalho, a família da pessoa, a condição de vida. Então, às vezes, um estresse físico, às vezes um estresse emocional, um estresse psicológico, tudo isso desgasta o cortisol também, né? E aí, com algum passar dos anos, a condição da pessoa de produzir o cortisol começa a ficar menor. A insuficiência adrenal a gente vê muito, né? Com a diminuição do cortisol. Só que assim, eu entendo também como deficiência da progesterona também, que é um outro hormônio muito importante. Falamos sobre pela síndrome do roubo do cortisol. O corpo humano prefere diminuir a progesterona, que é um hormônio que garante uma estabilidade emocional para a gente, do que a pessoa assim não ter condição nem de viver, né? Porque sem cortisol não tem nem como viver, né? Eu considero o hormônio responsável pela perpetuação da espécie humana, assim, no meu entendimento. Uau. Porque teve condição do ser humano sair mesmo para lutar em prol da sua sobrevivência pelo cortisol. Sim. Mas assim, eu puxo muito para o meu lado, né? Porque eu entendo também que tem muitas questões psicológicas, né? Psicológicas profundas, a níveis assim de a gente vê assim como depressão como uma doença hereditária muitas vezes, né? E não é só pela questão genética também, né? Tem questões ambientais, tem aquela questão de manter padrões na vida, às vezes gerando gerações e gerações de família. Ancestrais, que vem trazendo, né, de uma geração para outra, um padrão. Questões já e vai mantendo. Que na verdade vem aí quando você fala do hereditário, mas não na genética. Não genético. E sim nas emoções, né, trazendo um sistema emocional já. Já é uma área que eu nem adentro, né, porque não é minha área, mas eu compreendo alguma coisa, né, a respeito disso também. Sim. E entendo que a depressão é multifatorial, sabe? Assim, a gente precisa repor vitamina D, por exemplo, né? Porque a pessoa ficar sem a luz do sol deve ter alguma repercussão da depressão, né? Com certeza. Sim. Então, a gente entende que a vitamina D é o hormônio que o nosso corpo produz quando a gente recebe a luz do sol. Então, biologicamente, isso tem uma importância muito grande. Ele é né? um dos principais, na sua opinião, a vitamina D. Outro dia eu falei que, assim, que é o hormônio da vida. A vida. Assim, como outros são também, mas é muito importante, né? Sim. Então, que regula muitas funções, né? Metabólicas também, né? E neurológicas, né? Mas eu entendo tudo isso, mas vejo também que tem questões além também da depressão. Tem questões psicológicas que tem que ver profundamente, emocionais, afetivas, né? Porque quando a pessoa chega... Que é a integração disso tudo, não mais a depressão somente tratado dentro da psiquiatria,
Mas a depressão, ela precisa ser vista como um olhar holístico. Como um olhar, a nível de tá vendo entender todo, mesmo né? o que está acontecendo as com a pessoa. intoxicações, né? Parasitas, as intoxicações, os hormônios, as situações emocionais, né? Muitas vezes eu vejo assim, quando a pessoa se desencadeia um processo de depressão, que aquele processo que está vivendo, na verdade, nasceu lá na infância, né? E naquele momento ali, é um momento que... Agora a depressão, mas não, a depressão não nasceu ali. A depressão, ela vem, você vem trazendo ela desde muitos outros movimentos, né? O fato também, eu vejo dentro das emoções aí, o fato também da vivência no passado, né? Eu fiz algo que eu não deveria ter feito, eu deveria ter feito de uma outra forma. A mente que para nesse movimento, eu deveria ter feito alguma coisa que eu não fiz. Então, a mente fica rodando dentro desse movimento, ela não anda para frente, ela fica nesse ciclo sabotador, que na verdade não daria, porque somente hoje é que você tem a consciência de fazer dessa forma. Naquela época, você só poderia ter feito daquele jeito. Então, é meio ilusório, vem para o campo da ilusão, né? Que é, você fica sempre vivendo aquela vivência do passado, construindo o quê? Construindo o seu futuro baseado naquilo do passado. Ou seja, um ciclo interminável, se você não consegue olhar para isso e tomar consciência de tudo que abrange um processo depressivo, né? Muita gente pensa assim, vou no médico, vou no psiquiatra, vou tomar uma medicação, eu vou não sei o quê, vou ficar boa. Confia a vida naquilo ali. E para mim, o remédio ele serve para deixar a pessoa em um estado para que ela possa olhar as outras questões. Não como, agora é definitivo isso na minha vida, eu tenho depressão. Você não tem depressão, você está em um estado de depressão que você pode muito bem entrar nele e sair se você conseguir olhar para tudo que ele abrange. Eu sinto como a depressão como um agente de mudança de vida, né? Quando você precisa mudar a vida, só que você está cheio de programas que você está sustentando, né? Programas sociais, programas ancestrais que você vem trazendo dentro do ambiente de família. Então, um momento de mudar a vida, né? De mudar a vida, um agente de mudança de vida. Veja a depressão assim. É interessante que todas as pessoas assim também, quando saem de um processo depressivo, elas também modificam muitos padrões, elas renovam a vida como se fosse um renascimento, renascem para outra vida, né? Para outro movimento. Olhando tudo isso aí, as questões dos hormônios, as questões das intoxicações, tudo, né, precisa ser visto dentro desse processo de depressão aí. Não só tomar uma medicação, vou repor serotonina, e aí tudo vai ficar bem, né? Não vai ficar bem, Não né? vai. Ou vai ficar bem por um tempo, e daí daqui a pouco aquilo retorna de novo, né? Se quer trabalhar definitivo isso, tem que ir profundo no assunto, né? Penso isso. Você, Carolina, conta aí. Eu penso assim, exatamente dessa forma, porque a gente criou esse estigma de que depressão se trata só com remédio, né? E seria muito fácil se fosse assim. Seria até melhor se a gente conseguisse só medicação e tomasse aquele medicamento e ficou tudo bem. Milagre! Seria maravilhoso, É um milagre! né? Mas não funciona dessa forma, né? Sim. E aí, eu achei bem interessante essa fala sua, que a medicação vai deixar o paciente numa condição de olhar para as outras situações. E isso é bem importante, né? Sim. A gente tem que entender que o tratamento da depressão vai muito além do tratamento só com o médico, só tomando o medicamento, né? Sim. A gente precisa entender que, como é uma coisa multifatorial, a gente precisa olhar para todos os lados aí, tanto da reposição de nutrientes, o equilíbrio dos hormônios, né? E hoje é o que a gente mais vê, né? A gente vê, tá todo mundo em desequilíbrio, porque o nosso alimento hoje não tem a quantidade de nutriente, de vitaminas e de minerais, né? Que a gente necessita, infelizmente. Sim. Então, a gente precisa... os pacientes falam, vou ter que tomar vitamina a vida toda. Eu falei assim, infelizmente, o mundo que a gente vive hoje faz com que a gente necessite disso, né? A gente vai ter, porque a gente tem uma qualidade de vida, às vezes, que não é boa, né? Come um alimento que não tem qualidade boa,
um nível de estresse, de correria do dia a dia, que também influencia nisso. Sim. Então, tratar a depressão vai ter que tratar tudo isso, né? A gente precisa avaliar o paciente dessa forma integral e olhar essa parte de hormônio, de vitaminas, de minerais, cuidar dessa parte emocional, né? E mudar o hábito de vida, né? Sim. Então, assim, para tratar a depressão, a gente precisa aprender a cuidar, olhar pra gente, né? Porque, assim, infelizmente, a gente aprendeu, e a gente até como médico aprende na faculdade, que o médico é o responsável pela saúde do outro, né? O paciente vai até o médico, porque o médico vai dar um remédio que vai resolver o problema dele. Algo milagroso. Exatamente. Mas não funciona assim. A nossa saúde está na nossa mão, né? A minha saúde está na minha mão. Depende de mim querer mudar. O médico vai me ajudar, né? Ele vai me mostrar o caminho, vai me guiar, vai me direcionar, mas eu é que tenho que querer mudar. Então, eu tenho que mudar a minha forma de pensar, eu tenho que mudar a minha forma de sentir, eu tenho que mudar a minha forma de agir em relação à minha saúde, em relação ao meu corpo, né? Então, eu tenho que fazer um exercício físico, eu tenho que melhorar a minha alimentação, eu tenho que melhorar o meu contato com a natureza, com o animal de estimação. Tudo isso é importante nesse tratamento aí. Então, tem que partir de mim, né? O médico não vai fazer isso por mim, né? Ele vai me ajudar, mas ele não vai fazer isso por mim. Eu é que tenho que querer olhar para todos esses âmbitos aí. E quando a gente gira essa chave de mudar essa forma de pensar, de sentir, de agir em relação à nossa saúde, tudo vai mudar. E aí o tratamento do médico vai ter outro resultado. Sim. Porque às vezes a gente vê um paciente que já passou por vários psiquiatras, que já tomou vários medicamentos e continua naquela mesma condição, né? Ele não sai daquele processo ali, porque é muito mais coisa que precisa ser olhada, né, e avaliada. Perfeito, muito bom. Vamos falar disso, né? Vamos falar disso. Esclarecer aí, né? Tem tanta gente também que pensa que só está conectado a uma medicação, ou que é só a depressão está acontecendo ali naquele momento, né? Tem tanta coisa envolvida por trás disso, né? Se ampliar assim, a visão para poder ver o todo, é muito bom. Emagrecimento. Vamos lá, doutor Rafael, vamos falar sobre emagrecimento. Para mim também tem o mesmo movimento aí, emagrecimento. Tem o mesmo movimento que precisa ser visto de um com certeza. Todo. Já foi até falado aqui também, né, a respeito disso, porque o corpo humano ele tem a capacidade de se regular, né? Vias metabólicas. Até a quantidade de alimento que nós comemos tem um hormônio que é produzido para que a gente pare de comer quando chega o necessário, né? Então, assim, a gente sabe até o quanto que a gente deveria comer, na realidade, para manter o nosso corpo no peso ideal. Para a gente não perder massa muscular, para a gente manter o peso ideal. A gente tem esse ajuste. Um regulador interno. Tem um regulador interno. Entendi. A máquina é perfeita. Interessante, né? Sim. Então, mas por que as pessoas desregulam, né? É isso aí a questão. Então, elas começam a ficar insensíveis àquele hormônio, resistente à leptina, por exemplo, né? Aí desencadeia a produção de outros hormônios que fazem o controle inverso, né? Muitas vezes. E aí causa um desequilíbrio. Então, a obesidade, na realidade, é uma doença, né, inflamatória crônica que, assim, é instalada por um desequilíbrio, assim, sistêmico no organismo, a nível de vitaminas, de hormônios, de minerais, de tudo isso que a gente está falando, né, de intoxicação do organismo por metais, por outras substâncias. Mas para realmente, assim, tratar a obesidade não é assim muito fácil, sabe? Todo dia eu recebo pessoas que querem fórmula mágica. Isso. Né? Igual a gente está falando aqui, fórmula mágica, quer um remédio, quer uma droga um milagre, né? Para resolver aquele problema que ela está tempo de anos fazendo as coisas errado, se alimentando errado, mas eu falo de alimentação, 70% da minha consulta é conversando de alimentação, às vezes, né? Mas as pessoas não querem mudar, muitas vezes. Não querem mudar. Não querem aceitar que precisa ter uma mudança. E até um tópico, né, dessa conversa toda, né, que é você é responsável pela sua saúde.
Muito bom. Você é responsável pela sua saúde. Acho que é assim, Autorresponsabilidade para tudo. Autorresponsabilidade. Para tudo, né? Saber que não vou chegar lá no médico, endócrino, passa aqui uma droga aqui da mais moderna que tiver, né? Que é isso, né? Eu sei, a gente sabe prescrever tudo isso, né? Mas não é por aí as coisas. Às vezes, para convencer a pessoa que aquilo ali não é o caminho certo, dá um trabalho, a pessoa não quer aceitar também. Porque eu tava pensando nisso assim, a verdade é uma coisa que é boa, né? Que liberta, né? Jesus não fala isso? Sim, penso isso também. A verdade liberta? Sim. Mas não é fácil. Para a pessoa conseguir receber a verdade, ela não é muito fácil para as pessoas receber a verdade. Sim. Às vezes tem que ser devagarzinho, né? Aos pouquinhos. Porque tá tão dentro de um programa de olhando sempre para tudo fora, né? Que não consegue olhar para dentro e ver isso é responsabilidade minha. Não, isso é porque a minha mãe fez isso é porque na minha casa as comidas são assim, é porque eu não tenho tempo de fazer eu não quero fazer, porque eu não, fica botando culpa nos outros. Exato. Exatamente. Fica levando o processo para fora. E quando ela se responsabiliza, ela sente uma dor um pouquinho, né? Ela fala, poxa, ela tem que reconhecer que ela tá fazendo uma coisa errada. Isso e às vezes coloca até a culpa em Deus, né? Que Deus quer que eu seja assim, dessa forma, né? A gente vê mesmo, né? Colocando então, o emagrecimento, ele é fruto realmente de um equilíbrio do organismo, de uma saúde. É natural, não tem? Sim. Entendeu? Mas a gente pode usar alguma coisa para auxiliar a pessoa. Entendeu? Eu falo principalmente sempre... ansiedade, essas coisas também, né? Sim. Melhora bastante. Dentro do processo de emagrecimento, né? Que é tipo, onde nasce, né? Onde nasce aquele processo ali. Muitas vezes eu vejo dentro dos trabalhos terapêuticos ali que muitas vezes todo esse processo nasce lá no processo de infância, que vem lá daquela fase oral onde recebia o alimento através do peito, mas não recebia a nutrição de alma, né? Que aquela mãe também estava tão conectada com tantos filhos, com tantas coisas para resolver, com alimentos, com tudo que tinha que gerar para aquela família ali, que estava amamentando aquela criança ali, mas na verdade não estava conectada com aquela criança, né? Então, o amor muitas vezes foi substituído pela comida, né? Então, começa o processo que muitas vezes começa lá atrás e que para fazer um emagrecimento, a pessoa está com 30, com 40 anos que quer fazer um processo de emagrecimento, a gente vai ter que voltar lá atrás para poder mexer nisso tudo, né? Não a nível de trazer dor para o processo, mas a nível de tomar consciência, né? Que tipo, amor não é alimento, né? Tudo isso que aconteceu na sua infância faz parte de como aquela criança interpretou a vida, mas não necessariamente que você não teve amor dos seus pais ou nada disso. É como a criança interpretou, nem é como ela, na verdade, viveu. E vai gerando. Vão passando, né? E vai passando. Exatamente, vai passando. E muitas vezes a gente dentro... Deixa eu só falar aqui, cara. Vai. Até da alimentação também, né? Porque os pais aí dão... Por exemplo, o pai que não tem tempo para cuidar do filho, tá presente, sabe? Dá um presente caro, às vezes, né? Para tentar suprir uma demanda afetiva, né? Sim. Para suprir, ou um alimento. Que é que a gente vê? Doce. Ou tudo isso vem trazendo para as crianças. Como surgiu essa cultura de sair numa festa infantil e dar um saco de bala para as crianças? Eu tô querendo saber. Porque quando chega lá em casa eu tenho vontade de jogar pela janela. Então assim, a gente vê as crianças lá nas escolas, né? Meus filhos levam uma fruta. Pronto. Uma fruta, nem suco eu mando. Porque suco, para que suco? Bebe água. Eu ainda falo assim. E aí, né? Mas come bem, muito bem saudável. Mas assim, chega lá, o que é que as coleguinhas estão comendo? Né? Todo dia, alimento da pior qualidade, industrializado que tiver. Isso. Entendeu? Se não for aqueles coisas da lanchonete, né? Biscoito recheado, aquelas coisas, suquinho de caixinha. E os pais, às vezes, fazem isso achando que está fazendo alguma coisa até boa, né? Sem nem ter consciência. Sim. Ou, às vezes, até uma insatisfação também no pai, ele espelha nos filhos, às vezes, tá entendendo? Porque ele também não consegue chegar no objetivo que ele quer, de emagrecimento, de qualidade de vida. E aí gera, mantém né? aquela alimentação. Sim. Então, assim,
hábitos são mais difíceis de mudar do que vícios, às vezes. Porque o vício, a pessoa chega assim, olha, esse cigarro vai te matar, você vai ter um câncer. Sim. A pessoa até dá um jeito de parar. Assusta. Mas e o resto? E Mas o hábito, ele acha que não tá fazendo mal, que não tem problema, entendeu? Aquela Isso. alimentação. Então, mudar a alimentação das pessoas é muito difícil, Sim. certo? Quer tomar consciência de tudo que abrange um processo de emagrecimento, né? Que não está só conectado com uma medicação que você vai tomar, fazer um milagre, você vai emagrecer e tal. Se isso aqui não estiver preparado para poder realizar o processo, né? Então, é um conjunto, é a atividade física, né? É a alimentação, é uma suplementação, é uma desintoxicação, é um trabalho emocional, é um trabalho hormonal, é muitas coisas, né? Que estão conectadas, o dormir bem, o respirar, não é? O respirar também está muito conectado aí com todo o processo de emagrecimento, né? Eu vejo assim, essa parte do cortisol que você falou, está muito ligada a esse caso de não dormir bem, né? Os pacientes, as pessoas têm um mau costume hoje do sono, o ciclo circadiano está todo bagunçado, as pessoas trocam o dia pela noite, vão dormir 2, 3 horas da manhã, é um negócio assustador, e acha que isso é normal, né? As pessoas modificaram muito, porque hoje a gente tem muito estímulo, né? Principalmente de celular, de internet e tal, então as pessoas estão dormindo muito tarde, e isso faz um mal absurdo para o organismo. Eu acho que é uma das coisas que mais influencia nesse ciclo circadiano com cortisol hoje, é esse fato de não dormir, né? As pessoas não dormem. Então, a gente tem aí que muitas vezes a gente vê, porque você é noturno, ou porque você é diurno. Na verdade, tá errado. Essa informação tá errada, porque ela é como se o equilíbrio acorda-se de manhã, passa o dia, dorme à noite. O normal. É o normal. Não é isso, é o normal. É o normal. Né? É o normal para a produção. Exatamente. Para a produção de tudo que a gente precisa. Isso da forma fisiológica, né? Inclusive da detoxificação do corpo, porque acontece muito durante o sono, né? Sim. Então, a gente precisa desse sono reparador. A gente tem que ter esse sono reparador. Para que todas as funções, né, metabólicas e endocrinológicas funcionem da melhor forma. Sim. E hoje, eu acho que uma coisa fundamental na parte do emagrecimento é conseguir convencer a pessoa de que ela precisa dormir bem. Porque as pessoas acham que não precisam dormir. Sim. Né? Acha que pode dormir tarde, pode mudar esse ciclo, pode tomar um remédio aí desses vários que tem hoje para dormir e tá tudo bem, né? E outro ponto importante que vocês falaram bem é essa relação com a comida. A relação com a comida para cada um é diferente, né? Cada um tem uma história de relação com comida. E aí vem desde a infância, da forma que foi criado, da forma que foi instituído esse alimento em casa. Até né? comer pela emoção, Isso. até a gente ver muitas vezes, né? E até às vezes a gente mesmo, vai na casa da avó, daí tem aquela comidinha, eu sentei para comer, então eu sentei pelo afetivo, né? Eu comi pelo afetivo, porque né? tá Tudo com isso saudade da avó, aí come aquele tipo de alimento, porque para matar a saudade, porque tá longe de casa, porque tem gente que foi embora, às vezes é estudante, né? Sai de casa, então para lembrar de casa, e aí tudo tem aquela coisa afetiva de comer determinados alimentos para lembrar de casa, para suprir essa falta, né, emocional. Por isso que tem que trabalhar também essa parte de onde vem essa relação com a comida, né? Porque o alimento, ele tá ali para nutrir o nosso corpo, nutrir nossas células. A gente precisa entender isso. Então, quando a gente entende que a gente tem que comer um alimento para nutrir todas as células do corpo, para que tudo funcione bem, para levar os nutrientes, as vitaminas, os minerais, aí a gente não vai comer qualquer coisa, né? A gente tem que entender, né? Que não dá para comer qualquer coisa. E aí, eu acho que trabalhar com obesidade é uma coisa bem complicada, né? Porque como é muito difícil a gente conseguir convencer um paciente de todas essas mudanças, né? Porque hoje você tem muita gente fazendo trabalho de emagrecimento com fórmulas mágicas que o paciente perde, às vezes, 10 quilos, 15 quilos em um mês, né? E tem. Mas a que custo isso vai trazer para o organismo? O que é que isso vai levar, né? Porque você não está tratando todo esse outro lado aí. Sim. Então, assim, esse corpo, depois que você parar de fazer todo esse processo de emagrecimento, quando você voltar para sua rotina, vai engordar de novo.
Porque não tem como você sustentar isso aí se você não tratar toda a base, né? Isso não vai funcionar a longo prazo. Então, a gente precisa mexer em tudo isso aí devagarzinho e ajustando a coisa e equilibrando tudo para que a perda de peso seja gradativa e que você entre nesse equilíbrio. Porque quando você consegue achar o equilíbrio, o corpo se autorregula, a pessoa vai perdendo peso aos poucos e vai ficar bem. Porque na hora que, como o Rafael falou, quando você está equilibrado, que o corpo está tudo funcionando direitinho, você não tem essa necessidade de ficar nessa compulsão. Ou nem de né? receber, de comer tantos doces, né? Quando você tá com o Isso, corpo mais isso. equilibrado, você não tem tanto apetite por doces, né? Ou Exatamente. até pelos carboidratos também, quando você tá em equilíbrio. Vai mudando, né? Muda, Muda né? isso aí. O Então, organismo tem pede que outras trabalhar, coisas, né? Tem que trabalhar tudo isso aí, porque senão, assim, não vai resolver, né? A longo prazo, o Isso. paciente não vai ter a resposta que ele gostaria. E vai ficar frustrado o médico, fica frustrado o paciente, todo mundo, né? Sim, sim. Na espiritualidade, a gente tem falado muito sobre um aspecto que é a mudança do corpo de carbono para o corpo de cristal. E a gente está vivendo esse processo aí de transição planetária, né? Então, está sendo pedido uma mudança na alimentação de muitos. Você vê que muita gente está... eu comia tal coisa, agora eu não posso mais. Eu comia isso, agora eu não posso mais. Que dentro da espiritualidade também está acontecendo uma grande mudança por causa desse processo de transição planetária e por causa disso tudo, né? Então, muitas coisas que antes fazia bem, agora também já não faz, né? Tá se pedindo aí, tira o glúten, tira o leite, tira o não sei o quê, O né? excesso de proteína animal. Porque Isso. Às vezes tem o excesso, né? O A excesso. gente precisa, mas às vezes você tem que consumir em excesso. Isso. Ou alguma proteína animal que seja mais leve, né? Ou alguma coisa que seja mais leve. Tem muita gente mudando aí a alimentação por causa desse processo que está acontecendo no sistema, né? No planeta, que é o movimento aí de transição planetária. Que nós vamos falar mais sobre isso. Doutor Rafael, complementa aí alguma. A gente ainda tem aí 5 minutinhos. Vamos aí ver o que a gente... Esse de emagrecimento ainda? O que você quiser falar. Não, sobre isso. Fale aí, sabe o que você fala agora? Fale seus contatos. Meus isso contatos? aí. Sim. Fale que eu vou colocar lá escrito, no Instagram, mas... né? Dr. Rafael Carvalho Leite. E eu tô até abri um canal no YouTube também, mas ainda não tô alimentando. Mas vou começar a alimentar também. Muito bem. Dr. Rafael Carvalho. É isso aí. Pois é, mas assim, esse tema emagrecimento dá uma podcast, né? E 2 horas aí só para falar sobre isso, né? Porque hoje mesmo, por exemplo, chegou um paciente de 15 anos, a mãe querendo uma fórmula mágica. Então a gente sabe que tem as canetinhas, né, que tá na moda. Então, assim, tem muito médico, muitas pessoas passando esses remédios, às vezes, para todas as pessoas, né? Tem indicação, né? Tem indicação. O remédio é bom, mas muitas vezes não precisa, né? E assim, mas também eles não são fórmulas mágicas, porque assim, só a pessoa perder peso, ela já melhora a saúde. Né? Então, o benefício que um medicamento desse tem, às vezes, em forçar uma perda de peso, é realmente a diminuição da gordura visceral e vai melhorar a saúde da pessoa. A pessoa vai melhorar o nível de pressão, de diabetes, circulação, disposição e tudo mais. Mas a gente tem que saber que depois não vai sustentar, igual a Carolina falou. Então, a gente tem que entender que o processo de emagrecimento realmente deve ser um processo que a pessoa tenha responsabilização sobre os seus atos. Autorresponsabilidade de novo sobre tudo. Não esse acho que é o... a frase que... nossa aqui do nosso movimento é autorresponsabilidade mesmo. Falou seu Instagram? Falou Instagram? Isso. Depois eu vou colocar lá, viu, gente? O Instagram dele lá na descrição do vídeo, os telefones do consultório, tudo direitinho lá para quem quiser. Faz consulta online? Consulta online também. É uma das coisas boas da tecnologia, né? Quem estava falando. Muito saber bom. utilizar a tecnologia para coisas boas, né? Então, tem pacientes assim em São Paulo, em Salvador, em outros locais, né? Hoje em dia eu tenho. Né? Coisa Hoje. boa, né? Maravilha. Boa. Fora do Brasil ainda não entendi, não. Mas é bom, né? A gente ter acesso. As pessoas saber utilizar, né? Essas tecnologias. Sim.
E você, doutora Carolina Borba, fala aí seus contatos. Meu Instagram é doutora Carolina Borba. Eu atendo aqui na Clínica Bela Forma, meu consultório na Clínica Bela Forma. Também faço consulta online para medicina integrativa. Dermatologia é um pouco mais complicado, porque a gente precisa, né, muitas vezes, realmente examinar o paciente. Aí a consulta online para dermatologia é um pouco mais difícil, mas a medicina integrativa a gente consegue sim fazer consulta online. Ortomolecular Ortomolecular. E no YouTube eu só tô no canal da Flavinha. Eba! Tem lá umas lives com a doutora Carolina, assim, que a gente fala sobre saúde também, assim, uma vez que ela deu na cara da gente aí, que ela falou que nem a TV podia estar no quarto, deu na cara da gente, falei, nem a luzinha vermelha, eu falei, nem a luz do ar-condicionado, ela falou, nem a luz do ar-condicionado. Tudo com fita crepe preta, Tudo. aquelas fitas pretas. Aí eu fui perguntar, nem aquela luzinha da TV, ela falou, não, nem a TV tem que estar no quarto. Aí eu falei, nossa, acabou com a gente. O quarto é lugar para dormir. O quarto é lugar E para pra namorar. dormir. Isso. Não esqueça, viu, gente? Dormir e namorar. Dois assuntos aí que a Nada gente de também gosta assistir de televisão. tratar. Falou seus contatos? Falou tudo, né, falei doutora tudo, Carolina Borba? Isso, Instagram. É isso. Gratidão, gente. Eu adorei aqui passar essa 1 hora aqui com vocês e tratar sobre todos esses assuntos. Sei que tem muitos assuntos ainda que a gente vai tratar, né? Gratidão aí a presença, sua presença também. Agradeço É a isso. oportunidade de estar aqui, esse bate-papo, a presença de Rafael e você também, Flavinha. Foi É ótimo. isso. Como Muito sempre. bom, muito bom. E também de poder colocar tudo isso no mundo, né, gente? Às vezes a gente tem tanta coisa dentro e daí as pessoas precisam tanto de informação, né? Precisam tanto de saber das coisas que às vezes a gente sabe, mas não tem um espaço assim pra gente poder colocar tudo que a gente tem dentro pra fora, né? É isso. Gratidão aí. Beijo grande a todos. E até a próxima. Até a próxima.